Vladimir Putin faz exigências para aprovar acordo de cessar-fogo com a Ucrânia. Enviado especial dos Estados Unidos apresentou proposta em Moscou após acerto com Volodymyr Zelensky. Tesla enfrenta protestos ao redor do mundo e ações da empresa têm forte queda. Donald Trump defende montadora e posa com veículos na frente da Casa Branca. Eleições na Groenlândia terminam com um novo primeiro-ministro de centro-direita. O partido promete avançar na independência da Dinamarca, mas sem influência de Washington. Você vai ver também. Julgamento sobre morte de Maradona começa na Argentina, com o choro das filhas no tribunal em San Isidro. Meu nome é Fabrício Naitz, que pela próxima meia hora nós vamos navegar juntos pelos principais assuntos do mundo. O JP Internacional está no ar. A semana começou quente no conflito entre Rússia e Ucrânia. Na terça-feira, um enviado especial da Casa Branca, Steve Witkoff, foi até Jeddah, na Arábia Saudita, para conversar com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Ele saiu de lá com um acordo pré-programado com os ucranianos. E na quinta-feira, o mesmo Steve Witkoff foi para Moscou, na Rússia, conversar com as autoridades do Kremlin. De lá, ele voltou com uma série de exigências impostas por Vladimir Putin para chegar a um acordo para trégua de uma guerra que já dura 3 anos e que deixou milhares de mortos. Segundo Vladimir Putin, apenas com essas exigências a guerra pode ter uma paz duradoura e acabar de vez. A gente separou as 5 exigências feitas por Vladimir Putin em relação a esse conflito para a Casa Branca. Primeiro, ele quer a Ucrânia fora da OTAN, um ponto muito antigo destacado pelos russos desde 2022. Depois, ele quer o controle russo em 4 regiões que a Rússia domina atualmente da Ucrânia. Aqui a gente está falando dos territórios de Luhansk, o território de Donetsk, também o território de Zaporizhia. O controle do tamanho do exército da Ucrânia. Vladimir Putin quer uma promessa que não haverá uma expansão das forças armadas ucranianas nos próximos anos. Ele também pede uma redução das sanções ocidentais. Sanções essas que começaram imediatamente em 2022, após o início da guerra, que a União Europeia reiterou nesta sexta-feira que estão sim funcionando contra a Rússia, mas que até o momento não tem impedido o aumento econômico, o avanço econômico do país nos últimos anos. E também a realização de eleições na Ucrânia. Eleições que já deveriam ter sido realizadas para presidente, mas como o país atravessa um momento de lei marcial, elas estão suspensas. A partir do momento em que a guerra acabar e a lei marcial puder ser retirada, aí sim a Ucrânia tem condições de realizar eleições no país. E para a gente entender melhor esse cenário, as exigências de Vladimir Putin, as discussões que a gente tem visto ao redor do mundo nas últimas semanas, nos últimos dias, a gente conversa ao vivo com o professor de Direito Internacional, Manuel Furriela. Professor, seja muito bem-vindo ao JP Internacional. Olá, agradeço o convite. Realmente foi uma semana com muitas questões decisivas, ou pelo menos com encaminhamentos importantes. Professor, a gente tem várias movimentações por aqui. Donald Trump falando que um acordo está mais próximo do que nunca. Há a possibilidade de uma conversa por telefone entre Donald Trump e Vladimir Putin, que representa oficialmente uma reaproximação entre a Casa Branca e o Kremlin depois de anos de separação. Você acredita que, de fato, esse acordo está mais próximo do que nunca ou, por enquanto, é blefe, por enquanto, é especulação? Eu acho que um armistício, que é um cessar-fogo, sim, ele está muito próximo. Há uma exaustão neste conflito, não só do lado ucraniano, mas também do lado russo, e também uma grande pressão pelos Estados Unidos para que esse cessar-fogo aconteça. E aqui lembrando que o cessar-fogo não é o acordo em si, é simplesmente uma suspensão das hostilidades, uma suspensão dos atos militares, até que se tenha um acordo definitivo. Mas o que eu vejo como dificuldade é a construção desse acordo definitivo, principalmente pela exigência russa da anexação do controle de grande parte do território ucraniano. As outras exigências também são complexas, mas essa, em muitos aspectos, ela pode ser considerada proibitiva de um acordo. Então, a Ucrânia, para aceitar a composição definitiva, teria que perder
mais ou menos 20%, 22% do seu território, o que é muito complexo e, repito, para muitos inaceitável. É justamente esse ponto que eu queria trazer aqui agora, professor. As exigências feitas pela Rússia nesses últimos dias, elas são realistas? São exigências que podem ser cumpridas? Você falou que a questão do território é mais complicada. De fato, a Ucrânia perderia uma grande porção do seu território, inclusive Zaporíjia. A gente sabe que é onde está instalada a maior usina nuclear da Europa, a mais importante usina nuclear da Europa, uma fonte importante de dinheiro para os ucranianos. Mas essas exigências, elas poderiam ser realizadas e levar ao cessar-fogo, na sua opinião? O cessar-fogo, um momento ali de negociação, de diálogo, realmente pode ser construído. O que eu também achei interessante, para não falar estranho, é que a Rússia ela já apresenta as condições definitivas de acordo e não de cessar-fogo. Cessar-fogo, em regra geral, quando há uma composição para se chegar nesse armistício, nessa suspensão, ela é somente uma questão de exigência pelas partes que as hostilidades elas sejam suspensas. Nesse caso, a Rússia ela já colocou na mesa as suas exigências praticamente todas para um acordo, que depois vem outras, como, por exemplo, reconstrução de territórios, eventual indenização financeira pelas partes. Tem outras questões aí pendentes que não foram apresentadas neste momento, mas as principais foram. Essa questão envolvendo o não ingresso da Ucrânia na OTAN é uma questão determinante desde o início. Inclusive, nas primeiras semanas do conflito, da guerra entre os dois países, esta chegou a ser uma questão que poderia ter colocado fim à guerra, juntamente com o não ingresso da Ucrânia na União Europeia e em organizações internacionais que pudessem significar a diminuição do poder geopolítico da Rússia sobre a Ucrânia e, principalmente, que caso a Ucrânia fosse atacada, outros países viriam em seu socorro, que é o clássico acordo que a OTAN tem entre os seus mais de 30 membros. Então, nesta questão específica, neste momento que estamos agora, a questão de anexação de território acabou sendo construída pela Rússia a partir do momento que houve um avanço sobre o território e também a partir do momento que a Rússia se viu, né, no interesse de fazer reivindicações maiores. Mas, no início, a questão do não ingresso da OTAN talvez tivesse o potencial de acabar com o conflito. Professor, a gente lembra daquela infame reunião que aconteceu lá no Salão Oval entre Zelensky, Donald Trump e J.D. Vance, em que em um determinado momento Zelensky é avisado que ele não tem as cartas nesse momento para negociar. Ele está numa posição de desvantagem. A gente vê as exigências russas nesse momento. Exigências que colocariam ali uma penalidade muito dura para a Ucrânia, seja em perda de território, seja em controle do exército, seja em evitar a entrada na OTAN. Isso é um fato, assim, é uma certeza absoluta de que a Ucrânia está encurralada nesse momento e ela não tem outra saída além de aceitar um acordo que fatalmente acabe sendo prejudicial para o país? Infelizmente, a Ucrânia ela tem, realmente tomando emprestada a expressão, ela tem poucas cartas na manga. Quando o conflito começou, ela apresentou uma resiliência inédita. Ela resistiu muito aos ataques iniciais da Rússia e isso fez com que a sua população se sentisse encorajada a enfrentar os russos e, na sequência, vieram as sanções internacionais e também o apoio financeiro e militar, tanto da maior parte, né, da Europa, como também dos Estados Unidos e de alguns outros países, né, Canadá também, etc. Ali se construiu uma situação onde a Ucrânia teve uma condição de enfrentar o poder russo. Tanto é verdade que ela organizou ataques diretos, inclusive ao território russo, e também ela conseguiu conter a maior parte do avanço. Tem o fato de estar com cerca de 20% do seu território ocupado, mas ela conseguiu conter para que o país todo não fosse dominado. Mas, com a saída dos Estados Unidos ou a retirada do apoio, caso isso efetivamente aconteça, ela só tem uma alternativa e ela provavelmente não é uma alternativa suficiente. É contar
somente com a Europa. As reuniões com a União Europeia mais Grã-Bretanha, né, que lembrando que a Grã-Bretanha não faz mais parte da União Europeia, nessas reuniões houve a promessa de apoio adicional ao que a Europa já tem feito. Mas esse apoio adicional ele não é suficiente para que a Ucrânia continue nessa resistência, quiçá, aí impossível, repelir, fazer com que as tropas russas desocupem seu território. Então, essa construção, ela não é suficiente para a Europa, mas é a única alternativa que a Ucrânia tem ao não poder contar, ou caso não possa contar, com o apoio dos Estados Unidos. Então, ela só tem uma carta e, digamos assim, insuficiente, contar somente com a Europa. Bom, guerra no leste europeu, a gente já vai voltar a falar sobre esse assunto. Vamos falar muito ao longo das próximas semanas. A gente já volta a falar com o professor Manuel Furriela. Antes, vamos dar aqui uma passada do Oceano Atlântico e para o outro lado, porque nos Estados Unidos, a montadora de carros elétricos Tesla, que pertence ao bilionário Elon Musk, tem passado por semanas agitadas. Manifestantes reclamam do trabalho do empresário à frente do Departamento de Eficiência Governamental na Casa Branca. E até o presidente Donald Trump precisou intervir. É o que a gente confere na reportagem da Camila Yunes. Os protestos repercutiram no mundo inteiro. No começo do mês, o destaque foi na França, com dezenas de carros queimados em uma concessionária perto de Toulouse. Na última semana, a situação se espalhou por outros países, na Austrália e Nova Zelândia, em Portugal e no Reino Unido. Em todos os lugares, as situações têm diversos pontos em comum. Os manifestantes pressionam acionistas a venderem as ações e proprietários a se desfazerem dos veículos da empresa de Elon Musk. E os protestos parecem ter tido efeito. Na última terça-feira, a montadora de carros elétricos perdeu 125 bilhões de dólares no S&P 500, com uma queda de 15% nas ações, a maior da história da companhia. As manifestações são mais intensas nos Estados Unidos. Grupos se organizam em diversas cidades americanas com o slogan Tesla Takedown, traduzindo literalmente derrubada da Tesla. Em alguns casos, suásticas foram pintadas na lataria de veículos encontrados nas ruas, com manifestantes associando Elon Musk ao nazismo. Nas redes sociais, os carros ganharam o apelido de Swastika Car. A pressão fez o presidente americano Donald Trump partir em defesa do seu braço direito no governo. O republicano apareceu com Musk na frente da Casa Branca e desfilou com os veículos da Tesla, afirmando que iria comprar um dos modelos. No fim das contas, Trump optou pelo Model S, cujo preço custa a partir de $80 mil. Segundo o presidente, o carro deve ficar na Casa Branca com sua equipe. No mesmo dia, as ações da empresa subiram 4%. Apoiadores de Trump também se movimentaram pela internet e foram atrás de concessionárias da montadora. Mas o presidente foi além. Trump afirmou que qualquer caso de violência contra lojas da Tesla será classificado como terrorismo doméstico e elogiou Elon Musk. Elon Musk nunca me pediu nada e ele construiu essa grande empresa. Ele não deveria ser penalizado por ser um patriota. Ele é um patriota incrível e nem sei se ele é republicano. E para os manifestantes, se vocês fizeram algo contra a Tesla ou qualquer outra empresa, nós vamos atrás de vocês e vocês vão passar pelo inferno. Oficialmente, Elon Musk quer dobrar a produção da empresa nos próximos 2 anos, mas os números podem ser difíceis de serem alcançados. Em 2024, a Tesla teve a primeira diminuição de vendas anuais na história. E os protestos deste ano têm distanciado novos compradores e grandes investidores, principalmente no mercado europeu. E em solo americano, a figura do empresário mais rico do mundo também pode estar diante de um desgaste. Segundo uma pesquisa do Instituto SSRS, 53% da população local tem uma opinião desfavorável a Musk. 35% são favoráveis e 11% não souberam ou não quiseram opinar. Professor Manuel Furriela, uma pergunta aqui direta, juntando essa parte final aqui da nossa reportagem. Elon Musk tem cada vez mais uma opinião desfavorável do público americano, mas ele é o braço direito de Donald Trump na Casa Branca, o principal aliado, foi o principal doador na campanha. Até que ponto Trump pode segurar um eventual rojão aí nas suas mãos,
no sentido de a impopularidade de Elon Musk sair desse ambiente de fora da Casa Branca e acabar entrando no governo americano? É muito importante esse ponto, porque Elon Musk ele se tornou um aliado do presidente norte-americano ainda no momento onde Donald Trump estava construindo a sua candidatura, e a gente sabe todos os percalços que aconteceram. No ano passado, nós tivemos um dos períodos, uma das eleições americanas mais conturbadas por uma série de fatores. O atentado, ou os atentados, porque houve também uma tentativa contra Donald Trump, a desistência de Joe Biden, Kamala Harris entrando ali num momento já muito avançado da campanha. Então, uma série de cenários que realmente fizeram aquele período único. E Elon Musk esteve junto com Donald Trump desde o início. Então, é uma questão de gratidão e relacionamento. Além disso, ele é um daqueles que faz parte do projeto que Donald Trump tem de reformulação dos Estados Unidos. Aqui, no meu ponto, não é discutir se o projeto tem que ser este ou não, mas fazer propriamente uma análise daquilo que está sendo construído, daquilo que está sendo proposto. Elon Musk tem uma proposta de reforma administrativa muito ampla, e essa reforma faz parte do que Donald Trump imagina para os Estados Unidos, até mesmo em relação à redução de custos, de déficit público. Então, ele é estratégico. Eu acredito que vai haver uma continuidade, uma resistência de Donald Trump em substituí-lo ou retirá-lo do seu governo. Mas o outro ponto que temos aqui também é que esses ataques que têm sido feitos a veículos, a concessionárias, a empresa de Elon Musk, também tem que ser criticado. Uma coisa é uma indisposição, uma campanha contra a utilização de produtos dele. Eu acho que as pessoas podem mostrar o seu inconformismo, não concordar com decisões de várias formas. O que não pode é deixar de ser pacífico. O Brasil já passou por situações parecidas, empresas brasileiras, por exemplo, do setor de calçados, há uns 10, 15 anos atrás, quando elas eram acusadas da utilização de mão de obra infantil, os consumidores eles se insurgiam em comprar calçados brasileiros, protestavam. Então, quando era feito de forma pacífica, independentemente de ser verdade ou não, você defende o direito de manifestação. No caso que temos agora, pode se configurar pela legislação internacional como sabotagem ao funcionamento de uma empresa ou até mesmo terrorismo, por ter também conotação política. Eu queria tocar nesse ponto agora rapidamente para a gente encerrar, professor, porque Donald Trump quer classificar esses atos como terrorismo doméstico. Aí a gente tem que fazer uma diferenciação, como você falou, há a questão do vandalismo e há a questão dos protestos, da indisposição, que faz parte do jogo, Todo mundo tem o direito de se manifestar contra ou a favor, claro, desde que não haja violência, desde que não haja nenhum crime ali. Como é que a gente consegue equilibrar, então, essa questão da liberdade de expressão e essa outra ideia de um terrorismo doméstico? Ótimo ponto. E aqui lembrando que a liberdade de expressão nos Estados Unidos, ela é uma das mais arraigadas que a gente vai encontrar no mundo todo. Está na Constituição americana e ela permite, muitas vezes, com que opiniões que desagradem muitas pessoas, elas possam ser expressas porque simplesmente as pessoas têm direito a essa expressão, têm direito a dar essa opinião. Então, isso é resguardado. Agora, atos que signifiquem destruição de patrimônio alheio, que coloquem em risco vida de pessoas, ou seja, que sejam atos violentos, atos de agressão, eles são inaceitáveis por natureza, independentemente de qual lado a gente considere de predileção com uma opinião que a gente possa ter. Direito de opinião pode existir, direito de manifestação, direito de protesto, sempre resguardados, mas ataques violentos, ataques que façam com que o patrimônio alheio seja atingido, ou no caso até mesmo a marca, que é o grande objetivo das pessoas, esse tipo de desgaste, isso sim é crime e existem várias modalidades que podem ser determinadas e pode-se chegar, dependendo do avançar dessa situação, até mesmo a ser considerado um ato terrorista. Bom, conversamos com o professor de Direito Internacional, Manuel Furriela. Professor, muito obrigado pela sua participação aqui no JP Internacional. Você tem cadeira cativa para voltar sempre. Eu agradeço o convite, parabéns pelo programa.
Obrigado, até a próxima. Vamos mudar então de página aqui no nosso JP Internacional. A Groenlândia tem um novo partido no poder. O Democrático, de centro-direita, venceu as eleições parlamentares nesta semana no território dinamarquês e pode encaminhar a ilha rumo à independência. Todos os detalhes na reportagem de Grieco Holtz. O partido surpreendeu ao triplicar sua votação em relação ao último pleito e ao derrotar os partidos tradicionais que governaram o território por anos. Com 29,9% dos votos, a legenda defende uma independência gradual da Dinamarca, mas rejeitou abertamente qualquer possibilidade de que a ilha seja vendida aos Estados Unidos. O pleito foi marcado por um forte apelo nacionalista, com debates sobre o futuro do território autônomo e as pressões do presidente americano Donald Trump. O republicano já declarou publicamente sua intenção de anexar a Groenlândia e afirmou que Washington conseguirá isso de uma forma ou de outra. O território coberto por 80% de gelo é estratégico para os Estados Unidos diante da crescente influência da Rússia e da China no Ártico, além de possuir minerais fundamentais para a transição energética. O partido nacionalista Naleraq, que pede uma separação mais rápida da Dinamarca, ficou em segundo lugar, com 24,5% dos votos. Já os partidos da coalizão governistas foram penalizados nas urnas. O Inuit Ataqatigiit, de esquerda, e o Simuit, social-democrata, perderam 15,3 e 14,7 pontos percentuais, respectivamente. A Groenlândia tem caminhado para a independência desde 2009, mas ainda depende da Dinamarca em áreas como política externa e defesa. Embora a independência não estivesse na cédula, foi o principal tema da eleição. 4 dos 5 maiores partidos defendem a ruptura, mas divergem sobre o momento e a forma como isso deve acontecer. Após a vitória, o líder do Democratic, Jens Frederik Nelson, reforçou que os groenlandenses querem construir seu próprio país por conta própria. A primeira-ministra dinamarquesa parabenizou o partido vencedor e afirmou que o governo dinamarquês aguardará as negociações para a formação da nova coalizão. Já o atual primeiro-ministro da Groenlândia agradeceu a participação dos eleitores e disse que os partidos buscarão um consenso para definir o novo governo em um momento que descreveu como um dos mais sérios da história do território. Hora da gente conferir o que foi manchete no mundo durante a semana e o que vai ser destaque na semana que vem no Radar Internacional. Muita coisa aconteceu ao redor do mundo na última semana e o nosso Radar Internacional não deixou passar nada. Vamos começar com um caso raríssimo no Mar do Norte, perto da costa da Inglaterra. Um navio cargueiro de bandeira portuguesa e um petroleiro dos Estados Unidos bateram em alto mar na segunda-feira. Um tripulante está desaparecido, muito provavelmente morto. E o capitão do cargueiro, um russo de 59 anos, foi preso por homicídio culposo por negligência grave. Agora, nos Estados Unidos, centenas de estudantes da Universidade de Colômbia saíram em protesto após a prisão do palestino Mahmoud Khalil, responsável por organizar manifestações anti-Israel no ano passado. O governo Trump disse que as manifestações eram pró-Hamas e quer deportar Khalil, que também é estudante da faculdade. Mas o aluno tem um visto de residência permanente, é casado com uma americana nata e que está grávida de 8 meses. Em primeira instância, um juiz já barrou essa deportação, mas ainda tem muita água para rolar por aí. Pela primeira vez na história, um chefe de Estado asiático foi preso pelo Tribunal Penal Internacional. Rodrigo Duterte voltava de Hong Kong e foi detido em Manila, nas Filipinas, acusado de crimes contra a humanidade pelas mortes causadas pela polícia antidrogas na época em que ele era prefeito de Davao e presidente das Filipinas, entre 2011 e 2016. Duterte já foi levado para a prisão em Haia, na Holanda, e deve responder ao processo por lá. Virando a nossa página aqui do que foi destaque na última semana, a gente vai para a Argentina. Um fotojornalista de 35 anos está em estado crítico após ser ferido durante um protesto de aposentados em Buenos Aires nessa semana. A manifestação teve apoio dos Barra Bravas, aquelas torcidas organizadas da Argentina, e terminou com muita violência. Uma idosa chegou a ser derrubada pela polícia e precisou ser encaminhada ao hospital. Cresce a pressão contra o governo de Javier Milei e a ministra da Segurança, Patrícia Bullrich. Agora, voltando para a Europa, pela terceira vez em 3 anos, Portugal vai passar por eleições legislativas. Não é história repetida. O governo de Luís Montenegro, de centro-direita, perdeu o voto de confiança na Assembleia e o presidente Marcelo Rebelo de Sousa precisou dissolver a casa e convocar um novo pleito para 18 de maio.
As pesquisas estão indicando resultados bem parecidos com a última disputa, mas uma possível alta nas abstenções, pode acabar mudando essa história, dando vantagem, inclusive, para o Chega, partido de ultradireita. Agora, voltando aqui para a América, no Canadá, Mark Carney tomou posse como primeiro-ministro do país. Ele assume no lugar de Justin Trudeau, depois de vencer a disputa pela liderança do Partido Liberal no final de semana passado. Agora ele deve ser o candidato da sigla para as novas eleições programadas para esse ano, mas que ainda não tem data definida. E o que vai acontecer na próxima semana é o que a gente confere agora. Por enquanto, agenda bem tranquila, mas que começa fora do planeta. Os astronautas Butch Wilmore e Suni Williams devem voltar para a Terra depois de 9 meses presos na Estação Espacial Internacional. O caso ganhou ainda mais repercussão depois de Elon Musk dizer que a demora no resgate aconteceu por razões políticas no governo de Joe Biden. Musk não apresentou nenhuma prova disso. Vamos passar para a Europa? Líderes da União Europeia se reúnem em Bruxelas na quinta-feira, mas o encontro pode ser prorrogado até sexta. A pauta deve incluir o financiamento da defesa europeia, o comércio exterior, com as tarifas aplicadas pelos Estados Unidos, migração e, claro, a guerra na Ucrânia. E entre quinta e sexta-feira, o Ministério da Economia da Argentina divulga os dados do desemprego no quarto trimestre do ano passado e o PIB de 2024. Os resultados podem dar alívio ou aumentar a pressão contra o governo de Javier Milei entrando no seu segundo ano. Falando ainda em Argentina, 4 anos após a morte de Diego Armando Maradona, um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos, a equipe médica do eterno camisa 10 começa a ser julgada por negligência. E o caso promete mexer com a paixão do povo argentino. É o que a gente acompanha na reportagem de Bruna Milan. O astro do futebol morreu no dia 25 de novembro de 2020, aos 60 anos, quando se recuperava de uma cirurgia cerebral feita para tratar um coágulo sanguíneo que pode ter sido causado pelo vício em álcool e cocaína. Os profissionais que cuidaram de Diego Maradona durante os seus últimos dias são acusados de homicídio simples com dolo eventual pelo Departamento de Justiça da Argentina, que apontou provas de negligências que teriam conduzido à morte de Maradona. A lista dos 7 acusados inclui o próprio médico pessoal de Maradona, o neurocirurgião Leopoldo Luque, um médico clínico, uma psiquiatra, um psicólogo, além de uma médica coordenadora do plano de saúde, um coordenador de enfermeiros e um enfermeiro. Uma 8ª médica acusada pediu para ir a júri popular e será julgada separadamente em outro processo a partir de julho. No laudo da autópsia de Maradona, consta que a causa principal da morte foi por insuficiência respiratória e parada cardíaca. Segundo os promotores que acompanharam o caso, a equipe médica deixou o paciente em uma situação de desamparo e abandono. De acordo com a acusação, ele deveria ter recebido cuidados intensivos de forma domiciliar, mas, em vez disso, foi abandonado à sua própria sorte. Uma comissão médica apontou em 2021 que o atendimento foi inadequado, deficiente e imprudente e que a morte poderia ter sido evitada. As audiências devem acontecer até julho. Cerca de 120 testemunhas devem ser ouvidas, incluindo parentes, médicos, amigos, jornalistas e peritos. No primeiro dia de julgamento, a namorada de Maradona esteve presente no tribunal. As filhas do jogador também estiveram no local. Maradona foi encontrado morto na cama 2 semanas após passar por uma cirurgia em uma casa alugada em um bairro exclusivo de Buenos Aires, para onde foi levado após receber alta do hospital. O enfermeiro noturno disse que viu sinais de alerta, mas recebeu ordens para não acordar Maradona. A morte da estrela do futebol argentino colocou o país em luto e comoveu o mundo. Dezenas de milhares de pessoas fizeram fila para se despedir do ex-atacante do Boca Juniors e do Napoli, enquanto seu corpo estava em exposição no Palácio Presidencial. Diego Maradona é considerado um dos maiores jogadores de futebol da história. Sob seu comando, a Argentina venceu a Copa do Mundo de 1986 e Maradona marcou um famoso gol apelidado de Mão de Deus contra a Inglaterra nas quartas de final. Durante a segunda metade de sua carreira, Maradona lutou contra o vício em drogas e foi banido por 15 meses após testar positivo em 1991 para cocaína. Depois da aposentadoria, Maradona teve problemas como obesidade, alcoolismo e vício em drogas.
No bairro de La Paternal, em Buenos Aires, onde o jogador apelidado de El Pipe de Ouro, ou o Menino de Ouro, revelou seu talento prodigioso como jogador de Argentinos Júniors na década de 1970, pichações pedindo justiça para Diego foram pintadas nas paredes antes do início do julgamento. A nação argentina aguarda o resultado. Cada réu corre o risco de pegar entre 8 e 25 anos de prisão se forem condenados por homicídio com possível intenção, supostamente por seguir um curso de ação, apesar de saber que isso poderia levar à morte do jogador de futebol. Diego Armando Maradona, um dos maiores nomes da história do futebol, responsável por aquela narração do arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. Um gênio da bola e uma figuraça fora de campo. E o JP Internacional dessa semana vai ficando por aqui. Mas a gente segue de olho em tudo o que acontece ao redor do mundo. Nosso próximo encontro é no sábado que vem. E claro, ao longo de toda a programação da Jovem Pan News. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.